Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto do portal Cidadão Cidade, portal de entrevistas de Campinas. Estamos aqui hoje em mais uma live sem aviso com antecedência, porque estaremos falando a respeito da saída da Regina Duarte da Secretaria da Cultura. Saída essa que não podemos dizer que foi uma surpresa necessariamente, porque tendo em vista a sua conturbada participação na Secretaria da Cultura, e as conturbadas entrevistas, colocações, posições, o que também, de certa maneira, não é nenhuma surpresa, tendo em vista que trata-se de uma pasta que já teve como um secretário anterior alguém que copiou, de fato, uma fala de alguém que fazia parte que compunha o governo nazista de Hitler. E então, parece que a Regina Duarte, tanto como o Alvin, eles fazem parte de um perfil bolsonarista de pessoas que vão compor, infelizmente, essa pasta da cultura, bem como todos os outros ministérios, que é a incapacidade de concatenar e de fazer de levar adiante uma possibilidade de lidar com a cultura, de fato, como uma possibilidade de libertação e de exposição da diversidade enorme da cultura brasileira. Para tanto, nós vamos ter hoje o João Pedro da Paz, que é de casa, ele é um participante do Cidadão Cidade, com muita felicidade que eu tenho ele aqui para analisar algumas questões relacionadas à saída da secretária da Cultura, Regina Duarte. João, estamos aqui no ar. Muito obrigado pela sua participação, foi tudo muito em cima da hora. Essa não vai ser uma entrevista longa, aliás, nem poderia ser, afinal de contas, tão curta vai ser a entrevista proporcionalmente à estada da própria secretária de Cultura. Exatamente. Então, eu gostaria de começar, então, a entrevista fazendo a primeira pergunta. Qual foi o legado da atriz Regina Duarte na frente da Secretaria da Cultura? Essa é uma explanação que daria para a gente resumir com uma simples frase: ela não fez nada. Ela teve na semana passada, ou retrasada, junto do presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, apresentando quais eram seus planos e metas para a Secretaria Especial da Cultura. Ela estava acompanhada do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antunes, envolvido em escândalos do PSL de Minas Gerais, é sempre importante frisar isso, com candidaturas laranja, e tinha lá um dos seus desafetos, que era o senhor Sérgio Palmares, que o Brasil inteiro conhece e não tem nenhum afeto por ele. E quando ela foi fazer essa apresentação para o presidente Bolsonaro, já teria começado ali aquele procedimento de fritura, de exacerbação da Regina Duarte, pela base olavista e depois pela base bolsonarista. E o legado que a Regina Duarte deixa é o mesmo que ela citou na posse dela, há 2 meses atrás. Sequer um pum do palhaço. Voltando aqui, desculpe aqui pela pequena falha. 2. Como você analisa a mudança de status de Ministério da Cultura para Secretaria da Cultura? Por que isso aconteceu? É muito boa essa colocação e muito importante também. Em todos os outros governos anteriores, houve um Ministério da Cultura. O Temer tentou derrubá-lo também, mas não conseguiu. Aí assumiu o deputado Marcelo Calero, que inclusive denunciou o Michel Temer, foi um ministro que caiu atirando, que queriam se intrometer para fazer a venda de imóveis e outras coisas para a Gedel, Eliseu Padilha e toda essa turma do quadrilhão do MDB. E quando nós olhamos que nós já tivemos no governo Lula Gilberto Gil como ministro da Cultura do nosso país, nós já tivemos grandes personalidades, o Carlos Mink esteve à frente, a gente trabalhou, mostrou para o mundo que nós éramos capazes de ter uma cultura sólida, de mostrar tudo de bom e positivo que o Brasil tem. Mas o bolsonarismo, não tem cultura. Eles não têm apreço pela democracia, até porque a cultura é uma expressa manifestação da democracia, algo que o Bolsonaro vem tentando suprimir
desde que ele era vereador no Rio de Janeiro em 1988. É importante colocar esse ponto aqui. E quando nós trazemos para agora, que perdeu o status de ministério, ou seja, deixou de ter toda aquela estrutura ministerial, que não é só um status de ministro de Estado, não. É todo um aparato estatal, legal, para dar suporte para a nação. E ela perdeu isso e foi rebaixada a uma subsecretaria, que fica designada pelo ministro do turismo, e fica a Deus dará. E quando esse status de ministério foi rebaixado, a gente consegue ver qual é a classe do bolsonarismo nua e crua, que é não dar valor mínimo por qualquer parte da cultura brasileira. Ele gosta muito de fazer lamber as botas do pato Donald Trump, né? Ele acha que os americanos, que os Estados Unidos têm a melhor cultura do mundo, quando nós temos a nossa cultura aqui, nós temos coisas boas aqui dentro do Brasil, mas ele prefere importar e se quer usar o que tem aqui, por isso ele rebaixou o ministério. Microfone, Pedro, tá cortado. Oi. Acho que se o microfone permanecesse cortado, faria alegria de algumas pessoas por aí, né? Aqui, as falas da secretária da Cultura, Regina Duarte, sobre o não apoio da Secretaria da Cultura às minorias, revela uma tendência fascista do governo de tentar calar a voz das lutas sociais? Sem dúvidas, sem dúvidas. É só a gente observar quem era o antecessor dela, o Roberto Alvim, que ele fez um pronunciamento sentado, imitando o discurso e o cenário de Joseph Goebbels. E quem foi Joseph Goebbels? Foi o ministro da propaganda de Adolf Hitler. E depois foi chanceler por um dia, 24 horas, quando Hitler se matou, e ainda ele matou os próprios filhos junto com a Margot. Ou seja, quando a gente vê o discurso, aquela cena patética, repugnante que a Regina Duarte fez na CNN, e os jornalistas, o Reinaldo Gotinho e a Daniela, eles olharam para aquilo com repugno, com nojo, e com razão. Ela falando que houve tortura, tudo bem, Stalin matou, e não vai carregar um cemitério nas costas, que é para frente Brasil, cantou essa música. E antes eu quero só fazer um parênteses, que é importante eu colocar esse fato, e me cobraram, e eu falei que quando eu tivesse a oportunidade de estar em público eu ia falar. Quando eu estava, salvo engano, na 5ª ou 6ª série do ensino fundamental, isso mais de 10 anos atrás, nós fomos fazer uma apresentação de festa junina, de quadrilha, e eu me lembro da música que cantou, mas eu não entendi o significado. E foi essa que a Regina Duarte cantou, Pra Frente Brasil, Salve a Seleção. Uma música para encobrir todo o asco da ditadura e poder focar no esporte, como seguia a máxima do general Romano Júlio César. Circo e pão para o povo. E o que mais me chamou a atenção foi que quando nós apresentamos essa música, a professora que ensinou os passos, ela é hoje uma bolsonarista de carteirinha, inclusive patrocina atos antidemocráticos aqui no meu município. Então, eu acho que isso é muito explicativo. Agora, voltando à pergunta principal, fechando parênteses aqui desse relato. A Regina Duarte, ela foi a namoradinha do Brasil, estava usando ponto eletrônico. A última novela ou trabalho que eu assisti dela foi aquela em 2015 de Império, tanto que ela só teve aparição em 5 minutos da novela inteira e tiraram ela. É a situação. E quando nós voltamos e olhamos para ela, ela falou que não vai carregar um cemitério de morte, porque morre gente todos os dias. Sim, morre gente todos os dias, mas não aceleradamente. 1.000 pessoas que podiam estar vivas, continuar vivendo por mais 5, 10, 15, 30, 40 anos. Então você ouvir isso da boca da secretária de Cultura, morreu, Bilac, se suicidou o ator Flávio, se suicidou. O que a secretária falou? Nada. Demandada não deu um pio. E o que a gente tem de informação é que os seguranças dela, inclusive assessores que foram exonerados, sexta-feira agora, intimidaram o repórter da CNN e a equipe, enquanto fazia aquela transmissão do gabinete dela. Então, Regina Duarte, assim como o patrão dela, que ela continua subserviente ao Bolsonaro, isso acho que está mais para frente nós vamos comentar, que o papel patético que ela fez hoje, inclusive está no Twitter, do próprio Bolsonaro, ela não tem apreço nenhum pela democracia. Então, o que a gente pode esperar de uma pessoa que não tem apreço pela democracia? Eu queria acreditar que ela estivesse senil, mas não. O nome disso mesmo é anticaráter.
pessoa dessa é mau caráter, ela não tem o mínimo de caráter. Não é senil, não é doida, não é idiota. Ela é mau caráter. Houve uma campanha do Olavo de Carvalho e seus seguidores para a saída da Regina Duarte do governo, sendo que ambos tinham em comum o apoio ao presidente. Como que você analisa esses atritos entre os próprios apoiadores do governo? É muito simples, né? Essa ala ideológica, esse problemão aí do astrólogo da Virgínia, é que o olavismo acusou a Regina de não mexer nas estruturas sedes da cultura brasileira para retirar o que ele chama de esquerdista. E o bolsonarismo também, tanto que houve esse processo de fritura por muito tempo, e explícito, nu e cru, e ninguém falou nada. A base militar lá saiu anteontem, acho que no Estadão, acho que a Mônica Bergman que antecipou, que a Regina buscava sair de uma forma honrosa do governo. Não tem como você entrar honroso nesse governo, que dirá sair. E ela caiu para baixo, bem embaixo mesmo. Ou seja, quando nós vemos esse atrito, bolsonarismo versus olavistas, são dois segmentos ignorantes que surgiu, infelizmente, e tem alguns apedeutas que são adeptos a essa forma de pensar, ou melhor, de não pensar, e sim excomungar, esdrúxular, porque aquele que foi muito bem citado, nós que somos da área do direito, da filosofia, da área de humanas, tem um livro de Platão em que ele conta, ele faz o relato ali, Platão não, Sócrates, Platão não escreveu nada, porque ele faz um relato ali sobre o mito, a alegoria da caverna. E nós estamos vivendo na alegoria da caverna. Aquele que parece falar com um pouco de bom senso é dado como doido e expulso, excomungado do governo. É só a gente olhar o senhor Nelson Paet, que caiu agora há pouco. Ele defendeu em vídeos que teria que se pensar entre qual vida vale mais, que teria que se escolher que algumas vidas iriam matar, alguns não mereciam viver. Ele falou isso, tá lá. Ou seja, um homem detestável. Mas ele caiu por quê? Porque ele falou que não ia assinar uma portaria colocando cloroquina goela abaixo na garganta de ninguém, porque não tinha efeito comprovando que era clinicamente, pela medicina, pela ciência funcional, e sim, a única coisa provada da cloroquina é que ela causa arritmia no coração, podendo ocasionar mortes. Tanto que a gente, se olhar um comparativo, no Amazonas, em Manaus, onde está um epicentro, está pipocado, está morrendo 40 pessoas por dia em casa. O que isso quer dizer? Antes da pandemia, morria 5, 6 pessoas em casa, que são essas que se automedicam. Está morrendo 40. 40. Olha o surto que deu lá. Olha nos Estados Unidos. O idiota falou que tem que pegar desinfetante. Tem gente tomando desinfetante e indo parar no pronto-socorro porque ingeriu ou aplicou desinfetante. E aqui, o medo é que esse olavismo, que já falou, o Olavo de Carvalho afirmou que o coronavírus não é nada, é uma invenção. Uma invenção. Então é muito preocupante esses atritos, mas que bom que esses dois não andam juntos. Eles não têm sequer essa capacidade de estar juntos. Isso porque são duas forças da extrema direita e da extrema ignorância. Como eu havia dito anteriormente, essa vai ser uma live curta, tão curta quanto foi a participação da ex-secretária de Cultura. Então, eu vou agora para a última pergunta. Houve uma campanha aqui. Na verdade. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte: sobre a Secretaria da Cultura e o perfil bolsonarista de pessoas que vão ser escolhidas. Eu sei que é um pouco de exercício de futurologia e não é disso que as ciências sociais vivem, mas você acha que existe a possibilidade de seguir o mesmo caminho que que é o ministro da Saúde interino, isto é, a possibilidade de colocar mais um militar nessa área? Já seguiu. Aconteceu hoje. Não foi nenhum militar nomeado, foi um ator, não lembro até o nome dele, acho que dá para puxar rápido, mas é um ator que ninguém nunca viu, não sabe de onde veio. E assim como aconteceu no Ministério da Saúde, aquele general lá, ele está lá por conveniência do Bolsonaro, nu e cruamente assim, não necessariamente por ser militar, ele não tem esse apelo por militar. É importante, muita gente confunde isso, acha que o Bolsonaro quer militarizar o governo. Não quer.
Acontece que qual é a principal coisa que o militar aprende? Obedecer ordem. E é o que ele quer. Alguém que obedeça a ordem. Ele mandou, faz. Como esse Panunzio, não lembro sobre o nome dele, ministro em exercício, ele falou, vai para decretar a cloroquina goela abaixo. Ele baixou, foi o primeiro ato dele como ministro interino. Baixou um decreto colocando o protocolo da cloroquina. Tanto que na cultura agora assumiu esse ator, esse Márcio, que vai fazer o que o Bolsonaro quer. Vai promover demissões em massa de órgãos que está ligado com o que de fato produz cultura nesse país. Porque isso eu quero colocar, gostem ou não gostem, nós não temos culpa que a esquerda produz cultura e a direita não tem nada. Que culpa nós podemos ter? O que a direita produziu de cultura, vamos lá, nos últimos 100 anos? Porque se a gente ia passar alguns séculos atrás, tinha antigamente os gladiadores no Coliseu de Roma, aí tinha leões, isso é um ato cultural da direita, com toda certeza. Tanto que um dos maiores defensores desse tipo de esporte chamava Adolf Hitler. É surreal. E quando assume esse senhor, esse Márcio, ele, no Twitter, ele colocou bem claro que ele estava, o senhor Jair tinha respeito, ele tinha o respeito dele, e que ele estava para o que o Jair precisasse. O Jair precisa de um pau mandado. Conseguiu 2 numa semana só, não 1. A questão é se nós vamos nos manter inerte, se a dita esquerda vai se manter inerte, e é um debate que eu não queria entrar, até pelo tempo, até pela complexidade, do que seria a união das esquerdas. Eu notei que o Ciro Gomes, ele lançou uma campanha pelo impeachment, acho que é Janelas ou Varandas pelo impeachment, pela democracia, alguma coisa assim, e excluiu os maiores partidos de esquerda do país. Tá lá o PDT, o PSB é um dos partidos mais oportunistas, dito de esquerda aqui, o PV e a Rede. Você fala, o PV é de esquerda? Ele foi presidido pelo Sarney Filho durante 20 anos, o PV é de esquerda? E aí ele exclui o PT. Você gostando ou não do PT, o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. Eu tenho sérias críticas ao PT, diversas. O pessoal é um dos maiores partidos de esquerda daqui, da América Latina. PCdoB, o partido mais histórico daqui. PCdoB. PCB. Aí, esses são os partidos ditos de esquerda, porque se a gente olha para PSTU e PCO é muito radical. Na verdade, eles não são de esquerda, eles não têm ideologia própria. Então, para finalizar essa pergunta que você me fez, que é muito importante, o Bolsonaro ele não precisa de militares, ele precisa de alguém que obedeça ao que ele está falando. Tanto que a Regina, ela teve aula essa semana, a gente sabe, com um personal para ensinar ela a falar. Só que não foi ninguém da comunicação, foi um advogado criminal. E você fala, para que uma atriz precisa receber treinamento com um advogado criminal para quando ela for falar do presidente? Você fala, não seria um repórter a dar esse auxílio, não seria um escritor, um orador, a falar, não, você tem que falar assim, você tem que colocar a síntese assim, para ser clara, para ser lúdica. Mas não, um advogado criminal é no mínimo suspeito. Isso é um aparelhamento, né, de fato. Muito bem, eu gostaria de agradecer a sua entrevista, a sua disponibilidade. Aqui eu sei que a sua agenda está cheia, então eu gostaria de agradecer imensamente pela sua participação. Como foi uma entrevista assim de última hora, eu sei que não deu tempo da gente se programar, de se organizar, porque daria pano para manga, porque falar sobre a crise que a cultura brasileira está enfrentando hoje em dia, infelizmente, é um assunto que tem muito do que se falar. Quisera eu poder dizer que já encerramos todos os assuntos relacionados à crise do apoio à cultura do Brasil atualmente. Temos uma ministra, que é a Damares, que teve a ideia de fazer uma tarde com a Damares e a primeira-dama como um estímulo para as crianças utilizarem máscara, como se, parecendo aquelas coisas de tome um café da manhã com a Xuxa, né? Aquelas coisas, aqueles programas que não levam a nada. Então, assim, em meio a todo esse caos, eu sei que a gente conseguir parar para pensar, enquanto a gente está no meio do olho do furacão, já é, com certeza, alguma contribuição que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Então, muito obrigado pela sua atenção. E só aproveitando essa oportunidade para dizer que às 7 horas de hoje vai ter um debate, uma entrevista sobre o tema do feminismo e sua luta
Espero vocês lá. Valeu, Eu João. agradeço, Pedro, e hoje foi uma entrevista proporcional ao tempo de atuação da secretária especial. 10 minutos para cada mês. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.